Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje a gente vai ver sobre Overflow. Vamos lá para o nosso projeto. E aqui com o nosso VS Code aberto, eu fiz um código simplesinho, até aproveitei um arquivo que a gente já usou em umas aulas passadas para a gente tentar resolver um problema que aconteceu na outra aula. Quando a gente adiciona um texto numa div e que ela está com a largura e a altura definida e esse texto vaza para fora, que vai ser o que vai acontecer aqui, ó. Colei esse texto aqui, eu só vou dar um enter aqui para ele quebrar para a gente conseguir visualizar ele todo na mesma tela aqui do nosso VS Code. Como é um texto grande, ele acaba indo lá para frente, né? Então deixa eu só... Beleza, organizei ele aqui. Então, vocês podem ver que ele está na primeira div, que é essa div que tem a cor azul de background, que é essa div de cima, só que ele tá vazando, ó, tá vazando muito aqui para cima, para baixo, né? Então ele tá passando aqui, ele tá estourado. Então se eu pegar essa div aqui, que é a div primeira, e tirar o height aqui, que tá definido em 100, e salvar, todo o conteúdo ele vai se adequar dentro dessa div. Por quê? Porque uma vez que a gente não define uma altura ou uma largura, ele vai ser, ela vai ficar maleável, né? Ela vai se adaptar ao conteúdo. Tanto que se eu tirar essa largura aqui, ele vai ocupar 100% da nossa tela, por causa que ele vai até o final da nossa tela, viu que não tem mais espaço, ele vai começar a quebrar para baixo. Mas não é isso que a gente quer um tamanho definido. Vamos supor que a gente quer que ela apareça simplesmente até a metade da tela da pessoa, que a gente não quer que ultrapasse isso. Então a gente quer que ela tenha aqui uma largura. Eu vou colocar aqui um widget de 500 pixels. Tá muito grande ainda, vou colocar de 300, beleza? E um height de 200 pixels. Beleza, eu quero essa altura e essa largura para essa div e eu quero que esse conteúdo fique dentro dela. Independente, eu quero que ele fique dentro dela. Então existe uma opção chamada Overflow, que é simplesmente Overflow, e eu tenho essas opções. Eu tenho Auto, Hidden, Scroll e Visible. Como funciona? O Visible eu vou salvar, já salvei, e continua a mesma coisa, é o padrão. Se eu coloco Auto, ele encaixou dentro da nossa div e apareceu aqui uma barra de rolagem. Então se eu rolar essa barra aqui até o final, eu consigo ver todo o conteúdo. Então ele está quebrando linha para a parte de baixo, né? Então ele chega até a nossa largura e ele quebra a linha e ele vai até o final. Então assim, a nossa altura da nossa div, ela permanece a mesma, só que agora a gente tem uma barra de rolagem aqui do lado direito. Então beleza, esse é o Overflow alto, ele vai definir exatamente como que o conteúdo vai se comportar aqui dentro da nossa div, ou tanto faz, né, o elemento que a gente estiver adicionando o Overflow. E eu posso colocar aqui também, vamos aumentar aqui, eu vou colocar uma fonte maior, para vocês verem o que vai acontecer aqui, ó. Vou colocar a fonte não, eu vou alterar aqui a largura do nosso parágrafo. Aqui a gente não tem um parágrafo, então vou adicionar aqui um parágrafo. Beleza, tá tudo dentro de um parágrafo. E agora eu vou definir que todo parágrafo nosso, ele vai ter obrigatoriamente uma largura de 400 pixels, que é maior que a nossa div. Então olha só, além de ter um scroll na vertical, agora a gente tem um scroll na horizontal, porque o nosso parágrafo ele é mais largo, né? Ele é maior que a nossa div. Então a nossa div tem 300 pixels, o parágrafo vai ter 400. Então ele passa 100 pixels ali, então esses 100 pixels que ele excede é esse nosso scroll aqui. Maravilha, a gente já entendeu que ele tem um scroll para cima e um scroll para lateral. Esse é o Overflow alto, que ele mesmo vai definir como que vai ser isso aqui. Se eu tirar e salvar, volta a estourar aqui, só que agora como que ele tem uma largura definida, ele vai só até ali na frente, beleza. A próxima opção que a gente tem é o Overflow Hidden, né, ou Hidden, que quer dizer escondido. Então ele não existe aquele scroll e ele simplesmente esconde o que... Ele não existe o scroll e ele simplesmente esconde o que exceder, né? Então aqui você pode ver que ele já não tem mais nada para fora, ó. Eu passo o mouse aqui, ele não está com o texto para fora. Ele simplesmente esconde o que passou. Então você perde, você não tem acesso ao resto do texto.
Isso aqui não é interessante, talvez só se é uma foto que o restante do conteúdo não é válido para se mostrar, mas eu acho que esse aqui é o menos utilizado. A não ser que a gente vá fazer algo que a gente não quer mostrar, e mais para frente, se a gente clicar em algum botão, aí sim ele é mostrado. Aí sim a gente inicia com Overflow Hiding e depois mostra ele. Outro, além do Hidden, é o Scroll, né? Que já é o Overflow Scroll, que ele habilita o Scroll aqui pra gente. Mas, se eu não tiver essa largura definida no nosso P, ele vai ter o nosso Scroll para cima e para baixo, só que ele vai mostrar o Scroll na horizontal. Tá vendo? É diferente do que o alto. Se eu colocar o alto, ele não vai ter esse Scroll na horizontal. Mas se eu deixo Scroll, ele vai adicionar tanto o Scroll na vertical quanto na horizontal. No caso, o Scroll é a barra de rolagem. Então eu não quero isso, eu não quero que tenha esse aqui embaixo. Então eu posso definir aqui um Overflow tracinho Y, que eu quero só o overflow no meu eixo Y, que o nosso eixo Y é o eixo vertical, nosso eixo X é o eixo horizontal. Então, overflow Y, scroll. Quando eu faço isso, ele adiciona apenas o scroll no nosso eixo Y. E se eu quiser também colocar no eixo X, eu venho aqui e só troco o Y pelo X. E agora sim, ele também tem um scroll ali. Então, se eu colocar novamente o widget de 400 pixels, ele tem aqui o nosso scroll. E por essa aula é basicamente isso, é só mostrar como funciona o Overflow. Então, o alto, ele mesmo define como que vai ser aqui a nossa rolagem. Ah, e um exemplo prático, para vocês verem. Eu coloquei tudo aqui na mesma linha, né? E se eu pegar isso aqui e quebrar a ponta dele não precisar mais passar, olha aqui, ó, sumiu a barra de scroll. É a mesma coisa que aqui. Então, isso aqui seria, no caso, um overflow alto. Então, ó, na hora que eu tiro aqui e eu preciso enxergar o que está passando, olha aqui, ele criou uma barra de rolagem. É a mesma coisa, um overflow alto que está aplicado no nosso VS Code. Por essa aula é só, muito obrigado por assistirem e até a próxima.